A vida de Maria era uma tapeçaria tecida com fios de rotina e a constante preocupação com o amanhã. Aos 30 anos, ela se via presa em um redemoinho de obrigações, onde cada dia era uma repetição cansativa do anterior. Seu posto como vendedora em uma loja de departamento, um cubo apertado entre pilhas de roupas e o zumbido constante das luzes fluorescentes, era o palco de sua existência. O salário mal dava para cobrir as despesas básicas, e os sonhos, a esses haviam se tornado poeira, varridos para debaixo do tapete da realidade. Mas havia uma luz, um motivo que a impulsionava a levantar-se todas as manhãs, a sorrir para clientes exigentes e a suportar a monotonia. Essa luz se chamava Ana, sua filha pequena, cujo sorriso inocente era a única fonte de calor em seus dias cinzentos. Ana era tudo para Maria. E, infelizmente, Ana precisava de um tratamento médico caro, algo que o salário de vendedora jamais conseguiria pagar. O desespero, antes uma sombra distante, agora se agigantava, sufocando-a a cada respiração. O peso do mundo parecia repousar diretamente sobre seus ombros magros, e a cada dia a sensação de impotência crescia. Naquela tarde, em particular, a loja estava estranhamente silenciosa. O movimento fraco permitia que os pensamentos de Maria vagassem livremente, sempre voltando para Ana e a montanha de contas médicas. Enquanto dobrava algumas blusas esquecidas em um provador, seus dedos esbarraram em algo incomum. Era uma carteira de couro, gordinha, quase explodindo. Um arrepio percorreu sua espinha. Olhou ao redor. O corredor estava vazio. Ninguém a vira, ninguém saberia. Com as mãos trêmulas, Maria abriu a carteira. O cheiro de couro novo misturava-se ao aroma inconfundível de notas de dinheiro. Eram muitas, cédulas de alto valor, empilhadas de forma quase irreal. Uma quantia que para ela parecia uma fortuna. Seus olhos se arregalaram, e a mente começou a correr em velocidade máxima. Aquela quantia resolveria tudo. O tratamento de Ana, as contas atrasadas, a comida na mesa, uma vida sem preocupações, ao menos por um tempo. A voz da necessidade, antes um sussurro, agora gritava em seus ouvidos. Era um coro ensurdecedor, abafando qualquer vestígio de honestidade. O dinheiro era a resposta, a solução para todos os seus problemas, para o sofrimento de Ana. Ninguém saberia, ninguém. Era um presente do destino, uma oportunidade única para escapar do abismo que se abria a seus pés. A tentação era avassaladora, um monstro de 1000 cabeças que prometia salvação em troca de um pequeno desvio moral. Maria apertou a carteira contra o peito, sentindo o calor das notas de dinheiro através do couro. Seu coração batia descompassado. Uma mistura de medo, esperança e uma culpa ainda incipiente. O que fazer? O futuro de Ana, a saúde da filha, dependia de sua próxima decisão. Entregar a carteira significaria voltar à estaca zero, à luta diária, à angústia constante. Mas ficar com ela seria uma traição aos próprios princípios, uma mancha em sua alma que talvez nunca pudesse ser lavada. A noite prometia ser longa, e a carteira, um fardo pesado demais para carregar sozinha. A noite chegou, mas para Maria não trouxe descanso. A carteira, agora repousando sobre sua pequena mesa de cabeceira, parecia irradiar uma luz própria na escuridão do quarto. Cada nota em seu interior era um fantasma, uma promessa e um tormento. Os olhos de Maria ardiam, fixos no objeto de seu dilema. Imagens de Ana, pálida e sonolenta, misturavam-se com a visão do dinheiro, criando um turbilhão de emoções. A cada piscada, via sua filha tossindo, sentia o calor da febre em sua testa e o desespero se aprofundava. O dinheiro resolveria tudo, mas a que custo? Em meio à agonia, um eco distante começou a ressoar em sua mente. Era a voz doce e firme de sua avó, uma mulher de fibra e princípios inabaláveis.
Maria, minha filha. Ela dizia, com os olhos marejados de sabedoria: a honestidade é a riqueza que ninguém pode roubar de você. O caráter, filha, é o que resta quando tudo o mais se vai. As palavras da avó, antes apenas lições de infância, agora se apresentavam como um farol em sua tempestade interna. Lembrou-se dos dias em que a avó, apesar da pobreza, sempre devolvia troco a mais ou objetos perdidos, ensinando pelo exemplo que a integridade valia mais que qualquer bem material. O conflito moral era excruciante. De um lado, a necessidade premente de salvar Ana, de proporcionar-lhe o tratamento que merecia, de tirá-la daquela condição de fragilidade. Do outro, a voz da avó, a ética que lhe fora incutida desde pequena, a imagem de si mesma no espelho, manchada por uma decisão que a faria questionar sua própria essência. O que era mais importante? A sobrevivência imediata, custe o que custar, ou a preservação de sua alma, de sua dignidade? A batalha entre o certo e o necessário travava-se em cada fibra de seu ser, um cabo de guerra invisível que a puxava para direções opostas. O suor frio escorria por sua testa e o travesseiro parecia um campo de batalha. As horas se arrastaram, lentas e dolorosas. O canto do galo, anunciando a chegada de um novo dia, trouxe consigo uma clareza inesperada. Exausta, mas com uma convicção recém-descoberta, Maria tomou sua decisão. A honestidade, mesmo que trouxesse consigo o fardo da dor e da dificuldade, era o único caminho que poderia trilhar. Não seria fácil, ela sabia. A angústia pela saúde de Ana não desapareceria magicamente, mas ela não poderia olhar nos olhos de sua filha e sentir a vergonha de ter construído seu bem-estar sobre uma fundação de mentiras. A imagem de Ana, agora não mais como um peso, mas como um motor, impulsionou-a. Ela queria ser um exemplo para sua filha, uma mãe que lutava de forma justa, que ensinava pelo exemplo a importância do caráter. Ana merecia uma mãe íntegra, uma mãe que, mesmo diante do abismo, escolhia a luz. A carteira, antes um objeto de tentação, transformou-se em um teste, uma prova de sua própria força moral. Ela a devolveria. Com a decisão tomada, um alívio sutil, quase imperceptível, começou a permear seu corpo cansado. Ainda havia medo, sim, e a incerteza sobre o futuro de Ana permanecia. Mas a mancha que ameaçava sua alma havia sido afastada. Ela se levantou, o sol já espreitando pela janela, e olhou para a carteira. Não era mais um objeto de desejo, mas um símbolo de sua resiliência. A honestidade, ela percebeu, era um luxo que não podia se dar ao luxo de perder. Agora, restava apenas o desafio de enfrentar o dia, de devolver o que não lhe pertencia e de continuar a lutar pela vida de sua filha, mas de uma forma que a deixaria orgulhosa. Como a devolução da carteira impactaria sua vida? Essa era a próxima pergunta que o destino se encarregaria de responder. Com um nó na garganta e o coração ainda palpitando de ansiedade, Maria dirigiu-se à gerência da loja. Cada passo ecoava em sua mente, um misto de alívio por ter tomado a decisão certa e uma pontada de frustração pela oportunidade perdida. A carteira, antes um peso esmagador em suas mãos, agora parecia leve, quase insignificante. Explicou ao gerente Sr. Carlos, com a voz um pouco embargada, que havia encontrado o objeto no provador, recheado de dinheiro e documentos. Sr. Carlos, um homem pragmático, apenas assentiu, registrando a entrada da carteira no livro de achados e perdidos com uma eficiência quase fria. Maria sentiu um vazio, como se sua grande batalha moral tivesse sido apenas mais um incidente rotineiro para o mundo. Contudo, a sensação de dever cumprido, de ter honrado sua avó e, mais importante, sua filha, era um bálsamo para sua alma. Não demorou muito para que o dono da carteira aparecesse. Era o Sr. Fernando, um homem de meia idade,
com uma postura elegante e um olhar penetrante que denotava inteligência e experiência. Sua vestimenta impecável e o relógio de pulso discreto, mas evidentemente caro, denunciavam sua posição social. Ele chegou à loja com uma expressão de preocupação que se transformou em puro alívio ao ser informado que sua carteira havia sido encontrada. Quando o gerente apontou para Maria, dizendo que ela havia sido a responsável pela devolução, os olhos do Sr. Fernando pousaram nela com uma curiosidade incomum. A gratidão que ele expressou não era meramente formal. Havia uma sinceridade palpável em seu "muito obrigado, minha jovem. Você não sabe o quanto isso significa para mim." Ele a observava, como se tentasse decifrar a história por trás da vendedora de uniforme simples. Maria sentiu-se um pouco constrangida sob seu olhar intenso, mas manteve a postura. Ele insistiu em recompensá-la, oferecendo-lhe uma quantia considerável em dinheiro, o que fez o coração de Maria dar um salto. Era tentador, mas ela balançou a cabeça em recusa. "Não posso aceitar, senhor. Fiz o que era certo." A resposta de Maria pareceu surpreendê-lo. Um sorriso discreto, quase imperceptível, surgiu nos lábios do Sr. Fernando. Ele não esperava tal integridade, especialmente após ter notado o brilho de desespero em seus olhos quando ela o atendeu alguns dias antes. Em vez de insistir com a recompensa monetária, ele fez algo inesperado. "Bem, se você não aceita dinheiro, talvez aceite uma oportunidade." Maria franziu a testa confusa. Ele continuou, com um tom de voz firme e seguro. "Minha empresa está procurando talentos. Alguém com sua honestidade e caráter é raro de encontrar hoje em dia. Gostaria de conversar com você sobre uma vaga." A proposta a pegou de surpresa. O que era aquilo? Uma piada? Uma pegadinha? Seu instinto de autoproteção acendeu um alerta. A vida a havia ensinado a desconfiar de ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. Seria uma armadilha? Uma forma de testá-la ainda mais? Ou talvez uma maneira de ele se sentir superior? O ceticismo misturou-se à pequena chama de esperança que se acendia em seu peito. A mente de Maria começou a girar, tentando entender as verdadeiras intenções daquele homem tão poderoso. Por que ele, um empresário renomado, se interessaria por uma vendedora de departamento? Aquela conversa, tão breve, havia alterado a rota de seu dia de uma forma que ela jamais poderia ter previsto. A dúvida pairava no ar. Maria aceitaria essa proposta enigmática ou a rejeitaria, preferindo a segurança, ainda que precária, de sua rotina. O futuro de Ana, mais uma vez, parecia pender na balança de uma decisão incerta. A mente de Maria trabalhou em ritmo acelerado, pesando os riscos e as recompensas. A segurança de sua rotina, por mais precária que fosse, era um porto conhecido. Mas a promessa de uma oportunidade ressoava em seu coração, ecoando o desespero silencioso por uma vida melhor para Ana. A proposta do Sr. Fernando, por mais improvável que parecesse, era uma fresta de luz em meio à escuridão de sua realidade. Após uma noite de reflexão angustiante, onde os olhos de Ana brilhavam em sua memória, ela decidiu arriscar. Aceitou a oferta do Sr. Fernando, um estágio em sua empresa, com um salário digno e, o mais importante, um plano de saúde completo que cobriria o tratamento de sua filha. A transformação foi imediata e profunda. Maria trocou o uniforme de vendedora por roupas mais formais, o ambiente barulhento da loja de departamento pela organização e o frenesi silencioso de um escritório corporativo. Tudo era novo. Os termos técnicos, as dinâmicas de equipe, a complexidade dos projetos. No início, sentiu-se como um peixe fora d'água, um intrusa em um mundo de pessoas que pareciam ter nascido para aquilo. A insegurança era uma sombra constante, mas a imagem de Ana, agora com acesso a melhores cuidados médicos, era seu combustível diário. Com o tempo, Maria começou a se adaptar. Descobriu em si uma capacidade de aprendizado surpreendente,
uma mente analítica que ela jamais imaginou possuir. As tarefas que inicialmente pareciam montanhas intransponíveis, aos poucos se transformavam em desafios estimulantes. Ela absorvia cada nova informação como uma esponja, perguntava sem medo e observava com atenção cada movimento ao seu redor. Sua autoconfiança, antes esmagada pela rotina, começou a florescer. O sorriso em seu rosto se tornou mais genuíno, a postura mais ereta, o olhar mais determinado. O Sr. Fernando, fiel à sua palavra, tornou-se mais do que um chefe. Ele se revelou um verdadeiro mentor, não apenas no âmbito profissional, ensinando-lhe os meandros do mundo corporativo, mas também no pessoal. Ele via em Maria um potencial bruto, uma resiliência forjada nas adversidades. Com sabedoria e paciência, ele a orientava, compartilhando lições sobre propósito, ética e a importância de nunca desistir dos próprios sonhos. Suas palavras eram um bálsamo para a alma de Maria, que pela primeira vez em muito tempo sentia-se valorizada e capacitada. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. A ascensão de Maria, de vendedora a estagiária com o apoio direto do presidente da empresa, não passou despercebida. Alguns colegas, acostumados com a hierarquia estabelecida e o ritmo lento das promoções, olhavam para ela com desconfiança e inveja. Comentários maliciosos e olhares atravessados eram frequentes. Pequenas sabotagens, como informações omitidas ou prazos perdidos acidentalmente, começaram a surgir. Maria sentia a resistência, a barreira invisível que alguns tentavam erguer para contê-la. Sabia que teria que provar seu valor não apenas ao Sr. Fernando, mas a todos que duvidavam dela. Aquele novo mundo, embora promissor, reservava seus próprios desafios e armadilhas. Maria, no entanto, estava mais preparada do que nunca para enfrentá-los, impulsionada pela esperança de um futuro digno para sua filha e pela crença inabalável de que a honestidade que a havia levado até ali continuaria a guiá-la. A dedicação incansável de Maria e sua capacidade notável de absorver conhecimento rapidamente não demoraram a render frutos. Em poucos meses, ela deixou de ser uma estagiária promissora para assumir um cargo de coordenação em um dos projetos mais importantes da empresa. Sua ascensão foi meteórica, um testemunho de seu talento inegável e da visão do Sr. Fernando. A cada nova responsabilidade, Maria se superava, provando que sua honestidade era apenas uma faceta de um caráter robusto e uma inteligência aguçada. Ela se tornou uma peça fundamental na equipe, e o respeito que antes era forçado, agora era genuíno por parte da maioria dos colegas. No entanto, à medida que a estrela de Maria brilhava mais forte, a inveja de alguns se tornava mais densa. João, um colega de departamento que esperava essa promoção há anos e que sempre a via com desdém, sentia-se cada vez mais ameaçado. Ele observava cada movimento de Maria com uma mistura de ressentimento e fúria contida. Para ele, Maria era uma intrusa, uma oportunista que havia subido na vida por um golpe de sorte e não por mérito. A injustiça, em sua mente distorcida, precisava ser corrigida. Com o tempo, a inveja de João transformou-se em um plano meticuloso para derrubar Maria. Ele começou a colher informações, a manipular dados e a tecer uma teia de mentiras em torno de um erro técnico ocorrido em um projeto anterior, do qual Maria havia participado. João, com sua experiência e acesso privilegiado a sistemas antigos, conseguiu alterar registros e criar uma narrativa convincente que incriminava Maria diretamente por uma falha grave que poderia custar à empresa milhões em multas e reputação. Certa manhã, a bomba explodiu. Maria foi convocada à sala do Sr. Fernando, acompanhada pelo departamento jurídico e por João, que ostentava uma expressão de falsa preocupação. As acusações foram lançadas como pedras: negligência, falha na supervisão, adulteração de relatórios.
Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. As provas apresentadas, embora falsas, pareciam irrefutáveis. Cada documento manipulado, cada e-mail forjado, cada testemunho indireto de colegas que João havia sutilmente influenciado, parecia selar seu destino. Sua reputação, construída com tanto esforço e suor, estava em jogo. Toda a sua nova vida, os sonhos para Ana, a estabilidade financeira, tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. O Sr. Fernando, embora visivelmente abalado e desapontado, tentava manter a compostura. Ele conhecia o caráter de Maria, sabia de sua integridade inabalável, mas as evidências eram fortes. Seus olhos, antes cheios de admiração, agora carregavam uma sombra de dúvida. Ele precisava de provas, de uma explicação que pudesse desmentir a montanha de acusações que se empilhava contra ela. Para Maria, a dor não era apenas a da injustiça, mas a de ver a confiança de seu mentor, a quem tanto admirava, ser abalada. Ela sabia que este era o maior teste de sua jornada, a prova final de seu caráter. A armadilha de João era perfeita, e agora Maria precisava encontrar uma forma de desmascarar a traição antes que fosse tarde demais. Maria, com a alma em chamas pela injustiça, recusou-se a aceitar o destino que João tecera para ela. A dor da desconfiança do Sr. Fernando, somada à ameaça de perder tudo o que havia conquistado para Ana, acendeu nela uma determinação feroz. Ela não estaria sozinha. Um colega, Pedro, que sempre admirara sua ética de trabalho e a considerava uma amiga, percebeu a falsidade nas acusações. Ele havia notado o comportamento estranho de João nas semanas anteriores, a forma como ele se esgueirava pelos corredores após o expediente, o brilho malicioso em seus olhos quando o nome de Maria era mencionado. Juntos, Maria e Pedro iniciaram uma busca incansável pela verdade. Eles reviraram arquivos digitais, analisaram logs de sistema, e-mails antigos e até mesmo conversaram discretamente com outros funcionários. A cada peça do quebra-cabeça que se encaixava, a teia de mentiras de João se desfazia. Descobriram que ele havia acessado o sistema com as credenciais de um funcionário que estava de licença, alterado datas em documentos cruciais e plantado evidências falsas em pastas compartilhadas. A frieza e a meticulosidade de sua traição eram chocantes. O clímax veio em uma reunião extraordinária, convocada às pressas pelo Sr. Fernando, que ainda lutava com a dúvida, mas que no fundo queria acreditar em Maria. A sala estava tensa, o ar pesado com a expectativa. João, com sua postura arrogante, exibia um sorriso de canto de boca, confiante em sua vitória. Maria, no entanto, ergueu-se, não com a postura de uma acusada, mas de alguém que trazia a verdade. Com a ajuda de Pedro, ela apresentou as provas irrefutáveis. Cada slide projetado revelava uma camada da manipulação de João. Os acessos indevidos, as alterações nos registros, os e-mails forjados com carimbos de tempo alterados. A sala mergulhou em um silêncio atordoado. O sorriso de João esmoreceu, substituído por um pavor crescente. O Sr. Fernando, com os olhos fixos nas evidências, sentiu um misto de alívio e profunda decepção. A verdade era inegável. João tentou balbuciar desculpas, mas suas palavras se perderam na avalanche de evidências. A resolução foi rápida e decisiva. João foi demitido sumariamente, sua carreira e reputação em frangalhos. A inocência de Maria foi não apenas provada, mas sua integridade e resiliência foram elevadas a um novo patamar. Sua posição na empresa consolidou-se, e ela passou a ser vista não apenas como uma profissional competente, mas como um farol de honestidade e perseverança. A gratidão do Sr. Fernando era palpável. Ele a abraçou, os olhos marejados, pedindo desculpas pela momentânea dúvida. A história de Maria se espalhou pela empresa, tornando-se um exemplo, uma lenda viva que reforçava os valores de ética e caráter.
Mas a maior recompensa de Maria não veio do reconhecimento profissional, mas da paz em seu coração. Ana, sua pequena guerreira, estava curada. Os tratamentos haviam sido bem-sucedidos e a menina agora corria e brincava, cheia de vida. Maria olhou para o horizonte, o sol se pondo em tons dourados, iluminando os arranha-céus da cidade. Sua vida, antes um fardo de preocupações e desespero, agora era uma jornada de propósito e superação. A honestidade, aquela decisão difícil no provador da loja, foi a chave que abriu portas inimagináveis. Ela compreendeu que a integridade não era apenas um ideal moral, mas uma força poderosa capaz de transformar vidas. Sua história era a prova viva de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da verdade e da honestidade sempre encontra um caminho para brilhar, e que, no final, sempre compensa.